Absalão foi um dos filhos de Davi, o rei de Israel, e é uma figura proeminente na narrativa bíblica. Sua história é contada principalmente nos livros de 2 Samuel, 1 Reis e 2 Crônicas no Antigo Testamento. Aqui estão alguns pontos importantes sobre Absalão. 1. Beleza e popularidade. Absalão era conhecido por sua extraordinária beleza e carisma. Ele era altamente popular entre o povo de Israel e ganhou o coração das pessoas. 2. Rebelião contra Davi. A história mais notável de Absalão é sua rebelião contra seu próprio pai, o rei Davi. Absalão liderou uma conspiração para derrubar Davi do trono e se autoproclamou rei. Isso resultou em um conflito civil e uma guerra interna em Israel. 3. Conquista de corações. Absalão ganhou a lealdade de muitos israelitas e, em sua busca pelo trono, conseguiu conquistar o apoio de várias tribos do norte de Israel. 4. Morte trágica. A rebelião de Absalão levou a uma série de batalhas com as forças de Davi. Durante uma dessas batalhas, Absalão acabou sendo morto, apesar das ordens de Davi para que seus comandantes poupassem a vida de seu filho. 5. Consequências da rebelião. A morte de Absalão marcou o fim de sua rebelião, e Davi lamentou profundamente a perda de seu filho, apesar dos problemas que Absalão havia causado. A rebelião teve um impacto duradouro na história de Israel, levando a divisões e conflitos. 6. Simbolismo teológico. A história de Absalão é frequentemente vista como um exemplo do conflito entre pais e filhos, bem como das consequências do pecado e da rebelião. A narrativa também carrega conotações teológicas sobre a importância da obediência e submissão a Deus. Absalão é lembrado como uma figura complexa na Bíblia, destacando tanto seu carisma e popularidade quanto as consequências trágicas de sua rebelião. Sua história serve como um lembrete das dinâmicas familiares e políticas na história de Israel e é frequentemente estudada por seu significado teológico e moral. A revolta de Absalão contra seu próprio pai, o rei Davi, é uma parte fundamental da narrativa bíblica e pode ser atribuída a vários fatores e circunstâncias. Alguns dos principais motivos que levaram à rebelião de Absalão incluem: 1. Ambição pelo trono. Absalão tinha ambições pessoais de se tornar rei de Israel. Ele acreditava que era o mais adequado para o trono e que deveria suceder a Davi. Sua ambição o levou a conspirar contra seu pai. 2. Insatisfação com a administração de Davi. Absalão alegou que o governo de Davi era injusto e que seu pai não estava lidando adequadamente com as questões do povo. Ele explorou as preocupações e insatisfações de muitos israelitas para angariar apoio para sua rebelião. 3. Vingança pessoal. A história de Absalão também está ligada a eventos familiares. Ele estava buscando vingança contra seu pai por não ter punido Anon, seu meio-irmão, que havia cometido um ato terrível contra Tamar, irmã de Absalão. A falta de ação de Davi em relação a Anon contribuiu para a animosidade de Absalão. 4. Popularidade e carisma. Absalão era conhecido por sua beleza e carisma, o que o tornou extremamente popular entre o povo de Israel. Ele usou sua aparência e carisma para conquistar corações e atrair seguidores em sua tentativa de usurpar o trono de seu pai. 5. A conspiração. Absalão planejou sua rebelião em segredo, conquistando o apoio de muitas tribos de Israel. Quando anunciou sua intenção de se tornar rei, ele já havia obtido um número significativo de seguidores. 6. Desejo de poder e prestígio. A ambição de Absalão por poder e prestígio desempenhou um papel importante em sua rebelião. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o trono, mesmo que isso significasse se voltar contra seu próprio pai. A rebelião de Absalão não apenas resultou em um conflito interno em Israel, mas também teve consequências trágicas para sua própria vida. Após uma série de batalhas, Absalão foi morto, levando a uma profunda tristeza de seu pai, Davi. A história de Absalão é uma narrativa complexa que destaca questões familiares, políticas e morais, servindo como um exemplo na Bíblia das consequências da ambição desenfreada e da rebelião contra a autoridade estabelecida.
A revolta de Absalão contra seu próprio pai, o rei Davi, é uma parte fundamental da narrativa bíblica e pode ser atribuída a vários fatores e circunstâncias. Alguns dos principais motivos que levaram à rebelião de Absalão incluem: a rebelião de Absalão não apenas resultou em um conflito interno em Israel, mas também teve consequências trágicas para sua própria vida. Após uma série de batalhas, Absalão foi morto, levando a uma profunda tristeza de seu pai, Davi.